Fala, turma, tudo bem? Você que tá chegando, ó, tá começando mais uma edição do FuteboraCast. E aí eu já começo com aquele velho e bom pedido. Dá moral pra gente, curte, compartilha. E se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve agora, porque aqui, ó, tem informação, tem descontração. E você sabe que o papo é sempre muito bacana, trazendo torcedores, ex-jogadores, jogadores, dirigentes de futebol. E a gente tá vivendo aí uma semana de Clássico Rei, né? Aquela expectativa, véspera de Clássico Rei, que é o nosso filé mignon, o nosso jogo principal, o maior jogo do nosso estado. E quando se trata de um Clássico Rei na elite do futebol brasileiro, aí é que a gente fica naquela empolgação, nessa ansiedade, né? Querendo que chegue logo o dia do jogo, ainda mais depois dessa paradinha que teve por conta da Copa do Mundo de Clubes. A gente fica já na curiosidade para saber como é que vem Ceará, como é que vem Fortaleza para esse duelo importante pelo Campeonato Brasileiro. E o papo hoje é com ex-jogadores, dois caras assim sensacionais que o torcedor cearense sabe, conhece bem, caras que já vestiram a camisa, né, tanto do Ceará quanto a camisa do Fortaleza e tem história nesse duelo. Então, já começo aqui agradecendo e apresentando Bechara e Jefferson. Jefferson, goleiro, o Bechara, dizem que jogava muita bola também ali né, nas quatro linhas, enfim, cobrava falta, dizem, né? Eu não sei se é verdade, eu vou saber já já com ele. Bechara, obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Jefferson, brigadão aqui pela tua presença. E é isso. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade, a casa é de vocês, o FuteboraCast. Primeiro mais velho, o Jefferson, né, Jefferson? Primeiro eu, Um mais aninho, velho. um aninho. É, o Aninho só. Um aninho. 49, 50, é isso, acertei? 50 e 49. É a verdade, né? É a O verdade. Jefferson Eu 50 vou fazer o 49. e 49. Olha, eu vou contar a verdade. Caio, obrigado, muito obrigado pelo convite. E a gente sempre... É bom, né, a gente falar de futebol, porque a história não se apaga. A história, quem fez, fez. E a gente tem muita história aí dentro desse futebol cearense, principalmente em clássicos. E o Bechara parou em 2010? Parei em 2010 com 33 anos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com o Jefferson, que é um amigo que eu tenho no futebol. Jogaram juntos. Começamos juntos no Ceará, né? Isso. 96. 96, isso. Na época do Emanuel Gugel. Temos grandes histórias aí. 96 eu tinha o quê? 4 anos. Exatamente. Novinho, né? Sabia nem o que era futebol. Não sabia nem o que ia ser. A gente feliz de estar aqui com vocês e trocando essa resenha, falar de Clássico Rei, da nossa maior e melhor mercadoria. Que bom que voltou o nosso futebol, né? Que bom, que bom. Que bom, vamos pra cima. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. No São João do Coração Mix Mateus, você aproveita ofertas especiais em todos os setores. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo. Cara, e aí eu já queria entrar, claro que nesse assunto aqui a gente vai falar muito da história do Bechara, da história do Jefferson, relembrar alguns clássicos, enfim, o começo do futebol. Mas eu já queria começar falando desse Clássico Rei que tá chegando no próximo domingo. Vocês têm autoridade para falar desse duelo, né? Disputaram esse duelo com as duas camisas. Mas analisando hoje, né, depois dessa parada da Copa do Mundo de Clubes, a gente sabe que no momento que parou, o Ceará não vivendo uma melhor situação no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza pressionado, eu acho que o pior momento desde a era Vojvoda. E é uma pergunta até difícil, porque o que esperar no Clássico Rei é difícil responder o que se esperar no Clássico Rei, mas por conta dessa situação, Ceará melhor, Fortaleza em baixa, uma parada, o que é que de repente nessa parada deu pra fazer, o que é que dá pra fazer pra um time chegar com uma outra cara, isso falando do Fortaleza? Fique à vontade. Olha, aconteceram algumas mudanças no Fortaleza. Houve aquela polêmica que se o Vojvoda permaneceria ou não, que isso de alguma forma mexe com o grupo. Saíram alguns atletas, chegaram outros atletas. O momento do Fortaleza não é bom desde o começo do ano.
Fortaleza não vem apresentando um grande futebol. Até agora nada, né, na E temporada. assim, é muito normal, Jefferson, 3 atletas durante uma competição, no ano, não estarem bem. Tá? 3, 4, não renderem aquilo que é esperado. Mas o grupo todo não render, alguma coisa está errada. Isso aí é fato. Um grupo não consegue estar 100% mal todo mundo. Algum destoa mais na prateleira de cima, outros vão ficar embaixo. Mas não todo mundo estando embaixo como está o Fortaleza hoje. É impressionante. Só porque o Hércules saiu, eu não acredito nisso. Não. Então, muita coisa nos bastidores que o torcedor não sabe, né? Que a gente sabe algumas coisas de burburinho, mas ninguém vive de furo aqui, de polemizar, né? Problema interno, a gente sabe que existe. Ou já acabou, eu não sei. Agora, acaba tudo quando vence a partida, tá? Quando a bola Principalmente um clássico. Quando a bola começa a entrar na casinha, não tem problema nenhum. Todo mundo é amigo, todo mundo tá mar de rosas. Porque o futebol sempre será o resultado. O resultado. Não tem planejamento sem o resultado. Você tem que vencer, principalmente aqui. E o Fortaleza precisa vencer. O Ceará já tem uma situação mais pré-definida. Também falta muita coisa o Ceará. O Ceará só tem um elenco, só tem 11. Precisa de reposição, altura. Mas até agora não contratou, né? Pois é, não é fácil. Os caras querem contrato de 2 anos. Todo mundo quer contrato de 2, 3 anos. Os caras têm medo. Será que vai permanecer? Uhum. Será que vai continuar? Então, tudo pode acontecer. E é um campeonato fora do campeonato esse. Jefferson, o Bechara citou aqui, não é normal. O grupo todo tá em baixa, né? Não tá rendendo. Uma coisa é 2, 3 jogadores. Você que tem experiência no futebol, né? Passou pelo Fortaleza, passou pelo Ceará. É difícil detectar? Como é que detecta ali qual o problema quando tá todo mundo ruim, quando o time não tá rendendo? É o técnico, de repente existe a panela dentro do elenco, são jogadores que não querem ali, enfim, jogar. Como é que é? São algumas definições que a gente tem, que eu tenho de futebol. Primeiro, futebol tem a fase, né? A fase do futebol, a fase boa, a fase que a bola entra, a fase que dá tudo certo, e tem aquela fase que não tá legal. E a situação especificamente do Fortaleza, que eu acompanhei até um jogo do Fortaleza, que eu fui receber aquela homenagem lá que eles fazem na bandeirinha. Da bandeirinha. Né? Foi até muito, muito bacana. Eu, Cícero, Capacete. Eu tava lá, eu vi. O Sérgio Monte, o Jorge Pinheiro. Né? Fizeram com os jogadores, também com o pessoal da imprensa, né? Alguns setoristas. Isso. E eu vi o jogo. E o Fortaleza, uma falta de confiança absurda. Bechara sabe, e às vezes você se esconde da bola. Eu vendo ali o jogo, eu olhei a facilidade que os jogadores do Santos tinham para jogar naquele momento. Falta alguém que chama a responsabilidade, né? Todo mostrar mundo que fugindo. Por que até acontecer isso, o que é que pode estar acontecendo? Certo? Eu vejo também que quando a fase está ruim, existem muitas transferências de responsabilidade. É o técnico, fulano, é o jogador, por conta um disso, grupo, é o presidente. Então, isso tudo é um contexto de um conjunto. E a gente vê que, muitas vezes, os jogadores, sem aquela confiança, não estão assimilando as ordens do comandante. Então, quando isso acontece, fica muito aberto o jogo do Fortaleza, fica muito claro que o Fortaleza hoje não tem um líder, não tem... O próprio treinador fala, mas entra no ouvido e sai no outro, e fica nessa situação, os resultados começam a não dar certo. E é o que está acontecendo. Sim. Aí vem o clássico. Aí a gente fala do clássico porque já jogando tanto pelo Fortaleza como pelo Ceará, e a gente em situação completamente, por ambas as partes, ruins, e nós vencendo. Por quê? Porque o clássico é equilibrado. O clássico é um jogo diferente, como o Bechara falou. É um jogo diferente, independente de ser brasileiro, estadual. E aí o Ceará vem levando vantagem nesses últimos clássicos, e o Fortaleza vai ter que se desdobrar e mostrar que esse período aí de intervalo, ele tentou arrumar a casa. A saída é essa. É uma grande oportunidade para o Fortaleza começar uma recuperação. E o Ceará, eu acredito que deve entrar mais confiante, certo? Mas na hora que o juiz apitar, meu amigo, totalmente equilibrado. E se para o Fortaleza, Jefferson, uma oportunidade de retomar essa confiança, né, de trazer o torcedor para perto, de volta, para o Ceará, a gente sabe o tamanho da rivalidade. É a chance que tem de
deixar a situação do rival reacender, né? O Ceará e matar o Fortaleza. ainda pior, ainda pior. E a zoação da torcida e tal. A gente sabe o tamanho da rivalidade que tem dessas duas camisas aqui. E aí eu já entro aqui num outro assunto, numa pergunta. Hoje em dia, o jogador, quando ele sai de um rival para o outro, ele é traidor. Né? Por mais que ele tenha feito algo bacana no time que ele estava, não, sair é traidor, não presta, não sei o quê. O Bechara começou ali no Ceará, depois jogou no Fortaleza. O Jefferson, da mesma forma. Naquela época, como é que era? Sim, eu lembro que o que chamou mais atenção nos anos 2000 ali foi o Clodoaldo. Porque o Clodoaldo tinha aquela idolatria, o baixinho, o matador. Quando pega o Ceará, tinha música e foi pro Ceará, e aí foi um negócio do outro mundo. Mas falando ali na época que o Bechara fez isso, que o Jefferson, era muito diferente de hoje, principalmente por conta da mídia, da rede social. A mídia, ela ajuda, né, nesse aspecto também hoje, né? Hoje todo mundo está perto dos atletas. Antigamente nós não tínhamos internet. Sim. Não tínhamos esse negócio de selfie, essas coisas, contato direto com o torcedor em direct. Mas houve sim uma resposta negativa da torcida do Ceará quando eu fui para Fortaleza. Normal, natural, né? Eu saio daqui vendido para o Santos e tento retornar para o Ceará e não consigo. Apareceu o Silvio Carlos e o Jorge Mota. Olha, se nós vencemos o Clássico, a gente te anuncia aqui. E assim foi feito. Eu falei, olha, cara, eu queria jogar aí, mas vocês não... Isso 2000. 2000, não, o Ceará tinha o Icatu, aí falaram, não, aqui nós temos o Souza, o Valdaí... E tinha mais dinheiro. Mas muito bom, o Jefferson estava lá. Aí eu falei para a pessoa, pois eu vou para Fortaleza, vamos ser campeão em cima de vocês, viu? Aí a história está aí, nós fomos campeões, mas existia e sempre vai existir esse lance da rivalidade. Sim. O torcedor não aceita, porque o torcedor é passional. Eu me encontrei com um cara no interior, se eu não me engano, em Amontada. Foi, Amontada, rapidinho. Não, quando eu estava lá no Campeonato do Litoral, na praia, né, em Carazinho Amontada, e vi um torcedor do Ceará, um senhor de idade já. Aí olhou para mim e disse assim, ainda bem que eu estou lhe vendo, que eu tinha muita raiva de você. Eu disse, poxa, o que foi que eu meu fiz, amigo? né? Você deixou o meu Ceará para ir para o Fortaleza naquela época? Eu disse, que ano? Lá em 2000. Disse, meu amigo, 25 anos. O cara foi buscar longe, a mágoa estava grande. grande. Profissional, amigo, de futebol e tal. Aí me deu um abraço. Agora está resolvido o nosso problema. Agora eu entendo você. Então, marca na vida do torcedor. Para a gente que é atleta profissional, que foi, a gente sabe que isso é a profissão da gente. Vestir a camisa do Fortaleza, do Ceará, você tem que ser excelência a qualquer momento. Porque é o nosso trabalho. E tem que honrar as camisas que você está usando. E como é que é fazer história? Já eu vou passar essa parte pro Jefferson, mas já pegando o teu gancho aqui, que tem que ser profissional. 97 você foi campeão cearense fazendo um gol na final. Sei, 96, 97, 98. Pronto, mas o campeonato de 97 foi o que tu fez foi, gol de falta. O gol de falta, um golaço. Um golaço que é difícil a gente ver hoje no futebol. O povo não treina mais, né? Não treina mais, né? O Bechara treinava demais. Que eu digo o Jefferson aí. O Jefferson ficava no gol? Revoltado, mas ficava. Mas ó, só entrando nesse mérito aqui das faltas, esses dias eu brincando com ele, eu disse, tu sabe por que tu batia falta bem? Diz aí, porque tu treinava comigo, que era difícil fazer gol de falta. Era muito ligeiro, de um lado para outro na trave. E ele tinha que caprichar para fazer, né? Aí eu, tá vendo? Te ajudei bastante. Ei, foi um golaço, então você foi campeão, mais de um título, né? Naquela sequência pro Ceará, mas destacando aquele de 97, eu queria que tu falasse daquele jogo, daquele gol de falta. E como aconteceu em 2000, você veio pro Fortaleza e tirou o penta do Ceará, né? Tava naquele jogo lá do Daniel Frasson. O Jefferson era o goleiro. E o Jefferson era o goleiro e, enfim, um gol marcante do Daniel Frasson lá no Estádio do Junco, em Sobral. Aquele gol do 97, eu sonhei com aquele gol. Eu pedi pro Luiz Carlos Moreira ir para trás da trave quando tivesse uma falta pro Ceará, para ele fazer a foto. Que o Luiz Carlos... É o LC Moreira. LC Moreira. Pô, o LC Moreira é velho, hein? Ele tava tirando foto. Disse, faz a foto aí que vai ser o gol do título, que não foi o gol do Mário César, mas eu vou fazer um gol de falta. E foi do jeito que eu sonhei. Porque no primeiro jogo eu bati uma falta no contrapé do goleiro, no Adesso. O Adesso esperou que eu fizesse a mesma batida. Eu peguei e inverti, coloquei por cima da barreira e foi do jeito que eu sonhei, ele olhando para a bola assim, entrando no ângulo. E o Luiz Carlos fez a foto. Tem a foto. Tem? Você tem a foto ainda até hoje? Foto, a bola entrando no ângulo assim, na época do Diário do Nordeste. Isso. E teve 2000, né? Que o Jefferson teve a infelicidade de ser o goleiro porque o gol teria que ter sido meu. Eu fiz gol no segundo e no terceiro turno. E na final, quando eu subi para cabecear, eu errei a cabeçada. Se você pegar o lance de 2000... Tudo ao contrário, como é que é o futebol, né? O Vinícius vai cruzar, que não era para estar. Era para estar na área, para cabecear. Eu venho de trás, passo do Frasson
e pega a bola, acho que no terceiro andar. Se eu não cabecear, essa bola ia passar para sair para lateral. Quando eu cabeceio para esse lado, eu erro a cabeçada, a bola cai no pé do Heron. E esse bicho aqui largo no gol, rápido, ágil, quando o Heron tira a bola dele, ele defende. Só quando defende, a bola cai no pé de quem? Do Frasson, que vem chegando na pequena área. Sim. Aí, meu amigo. Tchau. Estufou a Tchau. rede, rasgou a rede. Foi um balaço, né, Jeff? E um gol que foi uma loucura, né, da Não, torcida. um dos gols mais Invadiu importantes. ali o estádio. Um dos gols mais depois- importantes da história do Fortaleza. Não tenha dúvida disso. Massa. Libertadores, Sul-Americana, aquele gol marcou uma geração. E só aproveitar e mandar um abraço pro LC Moreira, né? Que é um cara apaixonado pelo futebol, apaixonado pelo trabalho, né? Um Até abraço. hoje, domingo ele tá lá, Grande no profissional. Clássico Rei, Abraço, certeza. LC. Estamos juntos, viu? Obrigado. Valeu. Jefferson, como é que é ter o respeito das duas torcidas? A gente sabe o quanto é complicado essa questão da paixão, da rivalidade. Às vezes o torcedor extrapola, passa do ponto. Mas você também tem história com essas duas camisas. Foi campeão pelo Ceará, campeão pelo Fortaleza. Queria que tu contasse também um pouco desses títulos, dessa trajetória. Pegou o pênalti em Pegador Clássico de Rei, pênalti, né? Pegou o pênalti em Clássico Rei. É uma situação até difícil. Porque eu consegui. O Bechara faz gol. A alegria da torcida eu evito, né? Evito e às vezes muitas vezes a gente toma o gol também. E tu começar no Ceará, como eu comecei, vindo de... Não fui base. Na Não verdade, fomos base, não. Não foi base. é uma utopia isso hoje. Hoje não existe. Um jogador sair direto pro profissional é muito raro. Não fui base, já fui direto pro teste, passei. E com muita paciência, esperei minha oportunidade no Ceará. Então passei uns 6 anos por lá. E a gente fez eu participei do tetracampeonato de fato. Por quê? Porque estava no elenco e joguei partidas. Esse do 97, eu comecei jogando. Só que era muito difícil o torcedor e a imprensa, que tinha um domínio de algumas rádios e alguns comentários, tinha um domínio do torcedor. Então, aquilo ali a gente ficava muito à mercê dos comentários deles. A gente ficava, mesmo sendo coisas, né, irreais, a gente ficava a mercê porque o torcedor olha o jogo, mas escutava o rádio. Hoje a imprensa livre ajuda muito nesse sentido, porque a verdade hoje prevalece. E aí, eu dentro do Ceará, eu passei os 4 anos, joguei uma partida em 96, joguei um turno em 97, aí saí, contrataram, sempre existia isso. A gente começava jogando, aí tinha um desgaste, aí tomava um gol aqui, outro... Não, tem que trazer o de fora, tinha que trazer o de fora. 98, comecei o campeonato muito bem, seria ali meu ano, aí tive uma lesão grave no joelho e não joguei em 98, joguei só o primeiro turno. E aí tinha Nordeste, não, tinha o estadual, a gente sempre começava bem. E 99, aí sim, aí 99 foi meu ano, né, fui tetracampeão, inclusive, joguei o campeonato todo e a bola do título do tetracampeonato não teve gol, foi contra o Juazeiro e terminou na minha mão, foi um prêmio ali. E aí no ano 2000, que foi quando o Fortaleza fez um time, juntou ali uma turma e conseguiu. Que seria o Penta, né? Que seria o Penta esse jogo que do eu Ceará. acharam. Foi um ano difícil pra gente, porque muda muito. Quando tu fica trocando time toda hora, não tem resultado. Aí veio o banco, muita grana, muito salário bom, contratou muita estrela e tal. E aí eu joguei o ano todo, eu sempre fui muito... Eu não... Como é que a gente diz, né? Eu não dava chance. Não dava chance, dozinha, qualquer coisa, não saía. Então eu joguei e isso vem acompanhado também de desgaste. E aí foi quando a gente perdeu esse Penta aí pro Fortaleza, lá em Sobral. Trocou muito o time e veio um desgaste muito grande em cima de mim. Eu fui vendido para o Ituano. Só que os goleiros que vieram, como eu tive bem no Ceará, fica a saudade, né? Aí eu fui para o Ituano, joguei o Paulista da 2 em 2001 e foi quando o Jorge Mota me ligou para voltar para o Fortaleza. Eu estava lá, só que eu tinha um contrato com o Ituano. E aí o Jorge me liga e diz que quer me trazer. Só que depois ele sumiu. Aí o finado doutor Eulino me ligou no Brasileiro. Fortaleza estava 3 anos, não era, mas sem ganhar, o Ceará sem ganhar do Fortaleza. Aí o Fortaleza tentou me trazer e o Jorge parou as conversas. Aí você veio pro Ceará. E o Tolino me trouxe. Aí eu vim pro Ceará, cheguei na semana do clássico. Estavam 3 anos e pouco que o Ceará não ganhava. Eram 16 jogos. 16 jogos, né? O tabu. E eu poderia muito bem nem jogar.
Eu cheguei essa semana, ainda vamos preparar, que eu tava no meio do ano lá, de férias, no Ituano, que a gente ia pro Brasileiro. Mas eu disse, eu vou. Aí já cheguei e fui pro jogo. Aí foi um jogo que muita gente fala do gol do Sérgio, mas eu peguei um pênalti do Reginaldo no começo do jogo. E aí quebrou o tabu. Aí eu joguei mais 2, 3 partidas, tive a infelicidade de romper um músculo da perna. E não joguei mais nesse Brasileiro. Aí eu ia voltar pro Ituano. Isso em 2001. Aí foi quando o Jorge Mota, o presidente... Vem atrás de novo. Veio atrás de novo. Aí ele me explicou. Jefferson, eu ia lhe trazer, já estava tudo certo, mas muita gente da diretoria não concordou, porque você é do Ceará há muito tempo, mas eu quero lhe trazer e eu tenho essa vontade. Aí vamos acertar isso no final do ano. Aí eu liguei para a diretoria do Ituano, o Ituano ficou, fique à vontade, pode, a gente empresta. Aí foi quando eu acertei em Fortaleza. Mas foi assim, quando eu cheguei lá, primeiro treino, fui correr, eu já vi a turma com os olhos assim, mais do torcedor, né? Aí eu vou ter que literalmente me rebolar muito aqui. Para continuar, para dar certo. E tinha uma situação muito também delicada, que era o Maisena. Maisena era um cara do Fortaleza, era um cara que ninguém tinha... mexer com o Maisena era impossível, porque ele estava muito bem. Titular absoluto, Titular né? absoluto. E aí eu comecei a treinar, e a gente fiquei ali esperando uma oportunidade. Ele levou uma lesão na mão, e eu tive a oportunidade. Aí pronto. Aí também, quando eu tive a minha oportunidade naquela época, muito bem, voando, uma fase... Aí consegui conquistar a confiança do torcedor. Mas o primeiro jogo, tu imagina? Bechara, vocês lembram do PV antigo, aquele cantinho do Fortaleza, aquele corredor lá do vestiário? Lá no escanteio lá. Lá do escanteio? Imagina que tu ouviu ali. Entrei o jogo contra o Vitória. Perdemos de 2-0, olha. Isso foi o primeiro jogo pelo Fortaleza. Eu fui jogar no Fortaleza, 2-0. Meu amigo, a torcida ficou esperando lá para eu sair desse PV. Demorou, viu? No primeiro jogo, aí, rapaz, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que voltar para Ituano, vamos embora. Aí eu comecei a jogar e fui... Aí pronto. Aí comecei a ganhar confiança. E aí foi um ano marcante, né? 2002 ali, olha, acesso. Foi. Aí eu ainda saí, mas ainda voltou a jogar. Ele não voltou muito bem na época. Aí ele saiu e eu fui para o Brasileiro. Aí pronto. Aí o Brasileiro foi a melhor fase, assim, de um time, de um goleiro, assim, na história. Porque tu imaginar um time praticamente 70% de cearense. Era. Todo mundo pequenininho ali, todo mundo quietinho. E subir com um brasileiro que tinha só 2 vagas, ainda tinha playoff. Não, foi uma campanha absurda, né? Enfim, muito, e com muitos cearenses, que você destacou um ponto que foi muito legal, né? Acho que marcou aquele time do Fortaleza. Angelim, Clodoaldo, Erandi, Dude, Chiquinho, Sérgio, você, enfim, era um time que deu muito certo, né? Então eu consegui conquistar a confiança e o torcedor dentro de campo. Sem fazer. Eu tenho um problema que eu sempre... Problema é vantagem, é problema que eu nunca fiz média, assim, que o jogador gosta de fazer. Eu sempre fui mais na minha. E aí eu não perdi o respeito do torcedor do Ceará, porque eu saí, foi pelo desgaste, e ganhei o respeito do torcedor do Fortaleza. Então eu tenho acesso aos 3 clubes, né, que eu tive no Ferroviário também, uns 3, ali entre idas e vindas, uns 3, 4 anos no Ferroviário. Então a gente conseguiu essa neutralidade jogando, vestindo a camisa, honrando a camisa, tendo respeito. E então foi isso. Então não foi fácil, não foi assim a coisa do outro mundo, mas foi uma construção de uma confiança. Agora, você falou que o Bechara tinha ali a missão de dar alegria, fazia gol, né? O jogador que estava ali chegando no ataque a toda hora. Você era de evitar, mas eu imagino que você evitou aquele gol do Fortaleza e deve ter sido uma alegria imensa naquele PV, já que o torcedor do Ceará estava muito desgastado de ver o rival ali sempre vencendo, tinha aquele tabu de 16 jogos. E o que é que você pode contar mais daquele jogo que você pegou um pênalti no Clássico Rei? Olha, no PV, tu jogar no gol 20 anos, como eu joguei aqui no futebol cearense, no PV, aquele alambrado ali, a gente escutava cada coisa e levava também umas pedradazinhas, né? Era vexário. Porque ele ficava lá no meio do campo, ele ficava e eu no gol, escutando. Ó. E aí eu lembro muito que no outro dia foi assim unanimidade na imprensa. Tinha no jornal, tinha as notas, as notas no jornal. Aí, unanimidade, 10. Assim, foi uma coisa assim, naquele dia, foi coisa que tinha que acontecer.
E eu não fui preparado. Até o próprio... quando eu saí daqui, eu saí muito desgastado do Ceará, certo? Aí eu chegar logo no dia do clássico, até a própria família na época disse, rapaz, tu chegou terça-feira, foi segunda, tu vai jogar, tu ainda vai treinar, certo? Vai treinar, já volta depois do clássico. Mas eu não consigo. Queria jogar, Queria jogar lá e dentro fui de campo. premiado com essa atuação, que foi uma atuação impecável, e a gente conseguiu, naquele momento, quebrar um tabu que a torcida parece que tinha ganho um Mundial. Então foi muito bom. E a sensação de ambas as partes. Teve uma vez, não sei se o Bechara estava, o Fortaleza estava, o Ceará estava com 8 jogos que não perdia. Aí a gente estava no Fortaleza e a gente conseguiu ganhar esse jogo no PV também 3-1. Era 8, mas era, não era os 17, 16, mais 8 e estava já ficando estressante. Aí a gente conseguiu também atuar bem, mas não teve pênalti não, mas tinha uma boa atuação e a gente conseguiu. Por isso que eu digo, o clássico ele é muito equilibrado. O clássico é muito equilibrado. No Brasileiro de 2002, o Ceará, a gente jogando, voando, o Fortaleza voava. O Ceará ganhou de 1-0, né? Ganhou de 1-0 o gol, não sei se foi do Mota, acho que foi do Mota ou foi do Iarlio, não lembro. Eu sei que se a gente ganha do Ceará, a gente praticamente derrubava o Ceará naquele ano. E a gente com aquela vontade, aquela rivalidade. O Ceará foi o Ceará foi pior do que foi e venceu. Então é por isso que eu digo, é muito relativo essa situação do clássico. Vamos lá, mas por mais que seja muito equilíbrio, o Fortaleza de hoje, Bechara, era para estar passando por isso de não conseguir vencer o Ceará? Não. Fortaleza é superior, tecnicamente. Só que, como eu te falei anteriormente, as peças não funcionam. E quando não funcionam, é difícil. O tal da confiança, meu amigo, o Fortaleza tinha um negócio chamado intensidade. Não tem mais. O Fortaleza saía construindo de baixo. Ora com o Hércules, ora com o Caio Alexandre. Aí hoje Jogadores que fazem falta. Aí hoje o que acontece? Os caras entregam a bola no pé de um garoto, Rodrigo Mancha, que está sendo maturado ainda, tá? Que vai evoluir muito. Tem potencial. Muito, mas muito. Ele ainda marca a bola ainda, Gerson. O cara vai cruzar na linha de fundo, ele tá marcando a bola. A defesa tem muito esse pecado ainda. Aí entrega a bola no pé do garoto, o garoto rifa a bola pra frente. Aí rifa a bola pra quem? Pro Lucero? 35 anos? Davis? Não tem como. Essa bola tem que ser... Né? São lentos. São lentos. Você precisa de trabalhar essa bola. O modelo de jogo do Fortaleza é trabalhar, construção. E chegar nos pontas com velocidade. Essa bola longa, só se o cara tiver mano a mano. O Breno tiver mano a mano, o Marinho, se não quiser cair mano a mano. O outro lado lá, o Pikachu que joga, o próprio... Do outro lado direito, quem joga da ponta direita? Que é outro cara velocista que toma. Marinho, o Breno e tem um que sempre entra. Moisés, pronto. É que você está falando que está tendo uma transição direta. Sem aquele 8, sem aquele meio. O Fortaleza não foi isso. O Fortaleza não é isso. Essa bola era trabalhada, construída no meu campo e pifada dos caras. Aí é bom. É bom para jogar assim, para quem joga nos flancos. Se essa bola chegar assim é melhor, porque os caras vão pegar mano a mano, uma condição de jogo boa e um campo limpo pros caras. Essa bola toda hora lançada, não acontece. O Fortaleza não é isso. Já o Ceará tem um time muito arrumado. É isso que eu ia perguntar. Surpreende o que o Ceará tem feito nessa temporada? Não. De ter ganhado o título do Fortaleza no Cearense, de estar fazendo uma boa campanha no Brasileiro, com um orçamento pequeno em relação aos outros clubes? Não surpreende, sabe por quê? Porque o Ceará tem um treinador que conhece também. Arma. Ele sabe as armas que ele tem. O Ceará é de cabeça, todo mundo sabe. Fabiano... todo mundo sabe. Bahia, esse camisa 20, o Dieguinho, o Sobral às vezes, o Lourenço, aí o Mugni. Aí os atacantes. O Raul, o Pedro lá, outro, e o... Pedro Henrique, Pedro Raul... E o Fabinho não, acho que machucou um jogador. Era o então, Fernandinho. Ele tem esse time na mão, é isso que ele tem. Então ele joga com esse time. Não, o Fernandinho não. Não, pô, é o paraguaio lá que tá sendo titular. Pô, fugiu o nome do paraguaio aqui da cabeça. Vai dar certo, já. Enfim. O pessoal já liga pra gente aí. Então ele tem o time na mão já, e sabe. E sabe o que tem que ser feito. O problema do Ceará é quando vai mudar. Por exemplo, o Mugni. Eu gosto do Mugni pra caramba. Forte, cadencia o jogo, faz gols. Agora só tem um problema. Sabe qual é, Jefferson? Ele corre muito errado. Ele está em todo canto do campo. Ele vai buscar a bola no pé do zagueiro, no pé do volante, no lateral. Onde a bola tá, né? Ele cansa com 10 minutos do segundo tempo e morre o time. E aí era o que... Atrapalha. Muita gente estava falando que nessa janela agora precisaria trazer um meia. Não pode depender só do Mugni até o fim da temporada. Não aguenta jogar. Do jeito que ele joga, se doando. Cara,
se concentra aqui na tua posição, deixa a bola passar para você, para de correr atrás da bola, porque às vezes atrapalha o sincronismo. Taticamente é ruim. O 10 do teu time buscar a bola no pé do zagueiro. Não tem força quando chega lá na frente pra Cara, continuar a jogada. Vai ter um momento. No começo do jogo vai ter força, mas não... 10 minutos com o tempo ele morreu, pô. Aí cansa. Eu vou abrir aqui um parênteses, não tem nada a ver com o assunto Clássico Rei, mas me veio agora na cabeça, e faz muito sentido o que o Bechara tá falando aí do Bug. Eu tava no jogo na Copa do Mundo de Clubes Palmeiras e Inter Miami. E aí o Messi, né, em campo ali pertinho. E aí eu comecei a observar o Messi. Eu vou ficar observando pra ver, pô, ter a oportunidade de ver de todos os tempos aí, um dos maiores, né? E aí o Messi, eu com o Djalminha, jogador, né? Djalminha do meu lado, e eu disse assim, Djalminha, o Messi não corre, né? Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim, não corre, sim, ele sim. não é Ele não passa do meio campo, fica ali no meio campo. ele, enfim, No se Miguel posiciona ali, e espera a ele bola. só dá um pique quando vê que a bola tá chegando. É. Aí o Djalminha olhou pra mim, aí disse assim, claro, porra, pra que ele vai correr? Se ele pensa mais do que todo mundo do time, quem tem que correr é o resto, ele não precisa. Ele é o... Cérebro. E É isso. exatamente isso, entendeu? Ele não passa do meio campo, o Messi. E Espera tu na sabe bola. quem era assim? O Romário, pô. Outro, né? Esse aí, não. Era o posicionamento, posiciona sabia? pegar também quando pegava. Absurdo, absurdo. Não A bola existe, buscava né? pro cara. Não tem igual. E essa situação, eu comparando essa, assim, a falta, né, de um esquema no Fortaleza, o povo reclama muito, torcedor, das mudanças, né? Rotatividade, isso... É algo que, na opinião de vocês, se atrapalha? Tu sabe que jogador nenhum gosta dessa dúvida de quem vai jogar. O jogador quer saber quem vai jogar na semana. É chato, é chato. Eu vou jogar amanhã contra o Palmeiras, sábado. Eu quero saber se eu vou jogar, porque eu já vou me preparar mentalmente. O atleta tem que estar preparado. Mas será que no Fortaleza o cara não sabe? Não sabe. E talvez, de repente, a chateação seja de mudar muito? Diz Pô, que- diz eu que tô não aqui, sabe. joguei bem, fiz gol, mas no outro dia já é o outro atacante que vai jogar e eu tô no banco? Quando será o que isso... resultado vem, dá tudo certo. Todo mundo, ninguém reclama. Mas quando não vem o resultado, tá aí. Existe esse questionamento. Isso é É real. mais um Isso é real. questionamento. Isso é real. Porque quando eu sei que eu vou jogar, Hum. meu amigo, eu vou concentrado aqui, eu tô pensando... Você fico já passa a imaginando semana o jogo. imaginando, Vou marcar, alimentando quem vai aquilo. me marcar, Diferente. qual a jogada que eu vou fazer, qual a dificuldade que o cara tem que vai me marcar. Isso é porque o jogo ele é vencido na semana, cara. Tudo bem que o treinador acerta um dia no jogo, numa mudança aí. O Sim. treinador ganha o jogo na mudança, né? Mas a vitória é construída na semana. Não é no dia do jogo só. É uma construção. É a confiança. E em cima disso, essas mudanças, quando a gente vê que não surte o efeito, vai vir uma cobrança. Normal. Normal, total. Tem como fugir, né? É verdade. Então, eu acredito que o padrão de jogo, para ser mantido, tem que ter uma sequência de jogos de cada atleta. Comparando um pouco, eu não gosto de comparar, porque muita gente pergunta, você jogar assim hoje? Essa parte já foi. Cada um tem seu tempo. Mas o jogador, ele também fica quieto, porque os contratos são longos. Cara, joguei, não joguei no outro dia. Recebe em dia, Jefferson. Vocês não recebiam em dias? É assim, ó, olha a situação. Responde aí, Jefferson, a terça-feira. A situação era assim. Nossos contratos eram curtos, e se você não jogasse, complicava. Era difícil até receber, ficava para outro mês. Receber quem é pro jogo. Era. E aí, eu tô jogando hoje, o treinador me tirou meu contrato de 3 anos aqui, eu fico aqui, depois volto. Nossa, não era contrato de 3 meses, 6 meses. Então, tu tinha que estar dentro de campo. Muitas vezes machucado. Tinha que estar mostrando. Muitas vezes com problema. Muitas vezes não tinha essa questão fisiológica hoje, que vai abrir uma lesão, vai... Não, O adutor, zero. meu adutor hoje estava machucado direto. Né, Uma vez o Rodrigues, que jogou com Goleiro. a gente, goleiro, é treinador de goleiras, das goleiras do Corinthians. O Rodrigues estava no Mundial pela seleção brasileira e pediu me ligou pedindo para eu mandar um vídeo, um áudio para as goleiras da seleção, perguntando, isso aqui é só um detalhe aqui na nossa conversa, como era que eu fazia para pegar o pênalti, que na nossa época não tinha analista de desempenho. Então era no olhômetro, ele já... Era no Pô, momento. o cara não entendia. E é porque a gente era muito um rival ali, mas a gente se deu muito bem. No Fortaleza, o Rodrigues é um grande amigo meu hoje. E aí ele perguntando como é que fazia, Jefferson. Pô, tu
pegava os pênaltis, ninguém dizia onde era que ia bater, ninguém dizia. E, né, hoje, o goleiro vai, já vai no copinho, na garrafa. Lá direito, lá 10 Se for pênaltis, foi fulano, ali. já tem noção. E aí eu disse, era mais na experiência mesmo, e num dom, né? Alguma coisa assim, treinamentos. E aí, em cima disso, o futebol hoje cabe aos atletas essa tranquilidade do contrato, por isso que ninguém fala nada. Eu recebo em dias, o Bechara falou. Bem. Tô morando bem, tô aqui. O Se for treinador rescindido, botou, vai ganhar uma pontinha, não vai? o treinador botou, não botou. Isso faz com que o atleta também não a palavra não reclame, né? Não reclame, que eu tô bem aqui. Basicamente é isso. E era uma diferença absurda? Nesse sentido aí dos bastidores, antigamente para hoje, de não receber em dias, de ser. Não existe. Hoje não existe. Mil vezes. Por exemplo, o nosso primeiro ano, nós passamos 10 meses sem receber salário. Tô mentindo? Era vale, né? Era um vale. Vale de quê? Como era esse. Um vale, ganhou um salário mínimo, por exemplo. Eu ganhava na época R$800, por exemplo. Aí terça-feira tinha um vale. Era 200 por semana. Entendi. Aí 200 ou você tinha que estar na 120. relação. Aí tinha que estar na relação. A renda tinha que ser boa, porque não era na conta. O dinheiro era no. Sim, envelopezinho, espécie mesmo, né? E tinha que chamar o torcedor para nos incentivar no estádio, que era uma força importante. Mas é migué. Era para pagar o salário da gente, entendeu? Pai, vão lá, a torcida comprar o ingresso. Comparecer para dar força para ir, mas a força era para pagar, entende? E o que arrecadava, tirava a questão da justiça e o que sobrava ia lá e fazia um vale proporcional ao salário de cada um. Cara, vocês já devem ter entrado hoje no PC, devem ter entrado em, talvez em Porangabuçu e tal. Sim. Qual o impacto que vocês olham hoje assim, e lembram da época de vocês? O que é que vocês... Eu, particularmente, fiquei depressivo quando eu vi lá. Rapaz, como é que eu não pego uma estrutura dessa? Eu jamais teria ido embora do futebol cearense. Eu fui no PC e fui em Porangabuçu pegar uma camisa. Alô, Júlio Abreu. Eu fiquei impressionado. A estrutura do PC é um negócio... Hotel dos caras, o campo de treinamento, departamento de fisiologia, o departamento físico. Sim. Cara... A gente tem uma estrutura de um clube de futebol profissional. Quando chovia no PC não tinha treino, que alagava aquele lado do banco de reserva. Era cancelado os treinos. Cara, o Ceará é a mesma coisa. Menos do que o Fortaleza, porque o Ceará ainda talvez não fez a expansão que ele merece. Aquela parte lá onde tinha o Anísio, que era o cozinheiro e tal. Teve a compra lá do tá muito bem. Não, do CT, né? CT, que, enfim, tá tendo um revelando, né? Muitos jogadores. O Cabral, toda venda o Ceará ganha alguma coisa. Esse é o famoso ativo do clube. Então, mas tem muita coisa para avançar e crescer ainda o nosso futebol. Mas comparar o que era antes... É da água pro vinho, né? Esse clube, esse Ceará e o Fortaleza que eu joguei, ele não existe mais, tá? De estrutura física. Mudou tudo. Acabou. Eram times com torcida grande. Times com torcida grande. Mas a questão do profissionalismo precisava melhorar muito, né? De estrutura para os atletas, em todos os sentidos, né? Questão de salário, de pagar em dias, né? Os profissionais também, né? Eu costumo dizer que para o que é hoje, teve luta. E nós participamos, nós somos os operários dessa luta. Colocamos pera na cabeça. Não, né? sem nenhuma frustração, sem nenhuma... Muitos ex-atletas que a gente conhece vivem ainda do passado, vivem pensando... Que ainda, né, Bechara? Que ainda joga, né? Joga. Passou, e, gente. se fosse... Não, o cara foi. Tudo tem seu Tudo tempo. Tem seu tempo. Foi o nosso tempo. Agora, era difícil? Era. Muito mais Salários difícil. atrasados, aí emendava um mês no outro, aí entrava o ano com alguns meses dentro, aí uma vez nós ganhamos 2 carros, não foi, Bechara? Eu ganhei um e tu ganhou outro. Aí a gente ganhou para pagar o ano anterior. E aí, como é que tu aguentava? A gente ia lutando. Agora tinha um detalhe. A gente era errado. Vai na imprensa dizer que estava atrasado. Uma vez teve um clássico, estava no Ceará. Aí teve uma reunião no hotel com o presidente. Aí eu acho que foi nesse período aí que a gente não ganhava do Fortaleza. Aí foi um presidente, eu sempre fui capitão. Tomava atitude. Aí fui... questionar a questão é redundante, né? Eu fui questionar a situação do salário. Pô, nós estamos atrasados, precisamos receber. Não, vamos. Eu sei que perdemos o clássico, Fortaleza, para eles. No outro dia a torcida já estava me esperando lá em Porangabuçu. Seu mercenário, vocês perderam o clássico, dinheiro. Se entregaram. Se entrega. Desse jeito. Pô, a gente foi campeão cearense. Uma vez, com salário, uns 2, 3 meses a gente estava sem receber. Aí faz um acordo depois. Aí, poxa, mas isso aí é o que, Jefferson?
a gente estava lá naquele momento, era a nossa profissão, a gente honrava a camisa. E o detalhe do jogador local é diferente. Da nossa época, a gente mora em bairro. Quando tu não joga, tu não ganha um jogo, tu tá lá com teus amigos, vai deixar o menino na escola. E aqui, hoje a turma mora mais isolada. Mais isolada, é uma outra realidade. Não, a turma não conseguia nem fechar os portões para treino. Por quê? Responsabilidade só dos atletas. Tinha treino portão fechado? Conseguia? Conseguia não. Porque o diretor dizia, não, eu vou jogar só a responsabilidade neles. Então era todo um contexto que eu paro para pensar e digo, nós éramos muito... Guerreiros, né? Guerreiros, é um contexto muito diferente. Conseguir enfrentar as situações de futebol que era antes, poxa, eu cansei do meu goleiro reserva me aquecer num brasileiro. Porque o treinador de goleiro não viajava por causa da passagem. Não tinha condições. Cansei, o supervisor... Parece mentira, né? Parece, o supervisor me aqueceu uma vez, o gerente de futebol, que cuidava dos contratos, num brasileiro. Me aqueceu. Algumas vezes o sexta me aquecia, que batia bem, né? Sexta-feira, roupeiro. Não vou levar o Salvino, não, porque vamos... passagem. Enfim, o sexta vai fazer as duas funções aqui. E fora a pressão, né, Jeff? De ser cearense aqui, a cobrança maior em cima da gente. Total. Então, de ambas as partes. Agora, isso é como você falou, nós fomos guerreiros de enfrentar isso e enfrentar com muita honestidade e cabeça erguida. E o principal, se botar na balança, com mais resultados positivos do que negativos. Isso que tá muito legal. Naquela época, quanto era assim ganhar bem? Aqui no futebol cearense? Sim. Sei lá, em 2000, você jogou Série A ainda também pelo Fortaleza, 2006, né? Enfim, quanto era ganhar bem ali? 2000? Lá 2000 era 10 mil reais, era muito dinheiro na época aqui. Para pagar era o teto. Os caras pagavam 15 mil, 20 mil no máximo. Não passava disso, não. Mas tinha muitos que ganhavam esse valor? Não, né? Longe disso. Não, né? longe. Muito longe disso. O salário dos meninos é 3 mil. Por exemplo, meu último salário no Ceará foi 3 mil reais. E o melhor jogador do time, vendido pro Santos, ganhava 3 mil reais atrasado. Com o joelho arrebentado. Claro que 3 mil reais naquela época é diferente de 3 mil reais hoje, né? Era muito abaixo. Se você atualizar o maior salário, um salário médio do Fortaleza na Série A, que eu joguei em 2003, para a época de hoje, dá na faixa de 40, 50 mil. Pronto. Atualizando, que eu já fiz isso, naqueles cálculos que a gente faz de atualização de real, né? E era isso, o time era muito equilibrado, a questão do salário. O cara tá ganhando quando só pro profissional, né? É meu roupeiro, né, mano? Hoje é porque a questão inflacionou, da lei, né, velho? A questão da lei ajudou os atletas, mas ajudou os atletas dos times grandes. Porque quando ele sai da base e é uma joia ali, que pode ser vendida, ele automaticamente tem que fazer um contrato bom para que a multa seja proporcional ali ao seu contrato. E aí os times são obrigados a investir e o atleta vai ganhando muita grana já na base, por conta da questão da lei. Mas, em compensação, os outros times praticamente se acabam, né? Falta de calendário, salários baixos. Tem gente hoje, a gente está falando de Ceará e Fortaleza, mas a gente falando do futebol na realidade, a maior parte do país, tem gente hoje que às vezes paga para jogar, o empresário que paga. Sim, vitrine, né? Você vitrine ali pro cara. Eu não mexo mais com futebol, mas eu não mexo. Aí eu fui ajudar um garoto ano passado, O garoto estava no Crato, aí pediu uma ajuda, foi lá no meu trabalho. Rapaz, tu conhece aí? Eu fui pedir um colega ali no time aqui para treinar, para ir treinar, aí foi aprovado. Aí aprovou, o menino treinou um mês, aí no dia, perto da estreia, o diretor do time me ligou, aí, agora tu manda o dinheiro da inscrição e tu paga um salário a ele. Aí eu disse, rapaz, eu tô ajudando o rapaz, eu só indiquei, eu não sou empresário, eu não tô mais. Aí pronto, aí o menino pegou e saiu. Loucura, né? Entendeu? Aí eu digo, isso aí é os extremos, né? A gente tá falando de coisa boa do futebol e coisa... Não, que existe, aí, né? Que existe. Então, existe, não é mentira. Essa comparação que a gente faz muito da nossa época para cá, no Ceará eu comecei ganhando R$1.000, né, Bechara? A gente fez o primeiro contrato, era nessa faixa, na época. E aí tinha muita dificuldade de receber, porque eu recebia mais quem era da relação. Aí eu comecei como quarto goleiro, certo? Aí depois fui ganhando espaço.
E no Fortaleza, não, a gente chegou numa situação diferente, ganhando mais um pouquinho, mas muito aquém do que poderia ser, né? E o que é, certo? E o Fortaleza, eu já não tive muitos atrasos de salário. Mas, assim, emendava um mês no outro. Emendava. Mas atraso, assim, não. Fortaleza foi um time bem... na época, mesmo ganhando pouco, mas a gente... Estava organizado, Estava né? organizado. E o Ferroviário, eu tive no Ferroviário, mas o meu contrato era pago por fora, que era o presidente que pagava. Porque não tinha condição. Na época que eu voltei, eu não pensava mais nem em jogar no futebol cearense, porque eu já tinha jogado no Ceará, no Ferroviário. Aliás, no Ceará, em Fortaleza. E tu começa bem nos times. Começa bem. Mas sendo daqui, a cobrança é maior, sabe? Aí qualquer falha, maior, qualquer aí erro já não falha. presta. Tá Eu velho. saí mais desgastado. Aí eu disse, não vou mais jogar, né? Fui pro esporte, fui pro 13, CRB. Aí, quando eu vim pro Ferroviário, já tinha um contrato com o ABC. Aí o rapaz até ficou chateado, o presidente, o Judas, porque ele não me levou para assinar o contrato. Aí o Ferroviário passou um mês todo pedindo para, pelo menos, eu escutar a proposta, né? Aí no final do ano eu estava aqui, eu já estava estudando e trancando a faculdade direto. Aí, rapaz, eu vou já parar de jogar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu peguei e desisti do ABC, devolvi o dinheiro que eles tinham me dado. Depois o presidente até botou recente na rede social, me elogiou, né? Porque qualquer um tinha, eu devolvi e paguei. Ele não tinha assinado nada. Devolvi o dinheiro que peguei e fiquei no Ferroviário para completar o ciclo dos 3, né? E aí eu sempre falo, diferente atletas, diferente estrutura, diferente competições. Para Juazeiro, Bechara, quando a gente ia, né? Nossa Senhora. Muita tinha aquela cultura, eu joguei em Juazeiro, cartão amarelo, não vou. Meu amigo, Aquele ônibus dando prego. 12 horas dentro do ônibus. E eu tô falando de todos os times, eu não tô falando de um, de outro. Sim. Hoje tu freta um avião, vai ali. O jogador só se preocupa em jogar. Futebol. Bom. Até para dar entrevista, o assessor vai dizer o que é que ele diz. É verdade. Fala isso É, aqui, fala isso aqui não pode falar isso aqui Não. não. Hoje tu não vai dar entrevista não. Estão pedindo, mas tu não vai não. É muito mecânico, né? É automático ele é. E eu sempre fui polêmico, né? Assim, né? Eu falava mesmo o que eu queria e briguei muito. Às vezes falar da federação, arbitragem. Aí eu tava trabalhando, o Almeida Filho veio trabalhar comigo, né? Primeiro foi se apresentar, aí foi trabalhar comigo, o árbitro, né? Aí disse, tu foi o único, tu e o Vlad, Eris, foi os que me expulsaram, né? Eu tive 2 expulsões na carreira. Aí eu disse, agora tu tá na minha mão aqui, Almeida. Almeida Filho. Foi trabalhar comigo. O Vlad também te expulsou? Expulsou. Vlad A Eris. mesma coisa também com comigo. raiva com ele. Ô, caba bom. Eu reclamava bastante. Eu reclamava bastante. Eu tenho um negócio legal que eu fui jogar. Eu tava jogando no Horizonte. Aí assim começou o jogo. Aí eu fui pegar a bola, falhei. Aquela bola que tu quer sair jogando antes de aí pá, a bola falhei. Gol bobo, rapaz. Aí, como eu era muito. Assim, era tudo em cima de mim, né? Aí, na época, não sei se tu tava na TV, aí o Sport passou a semana mostrando minha falha. Naquele negócio lá. E eu, rapaz, beleza. Mas tudo tem volta, né? Aí eu peguei, aguentei a semana todinha. Só minha falha. Aí eu fui jogar com o Horizonte Ceará. Aí o goleiro do Ceará era o Fernando Henrique. E eu de um lado. Jogo 0-0, ó. Meu irmão, Isso deve ter sido 2012 ou 2013 foi nessa aí. faixa. É. Aí 0-0 o jogo no Castelão, bem pra caramba, e o Fernando Henrique bem. Aí pronto, aí pegaram nós dois na saída. Aí já, o jogo foi dos goleiros hoje e tal, aí foi. Agora, eu falhei, vocês passaram a semana passando minha falha. Agora passa a defesa. Eu disse no ar, né? Rapaz, passaram a semana, passa da falha de novo. Não teve jeito, né? Não teve jeito, rapaz. Que foi pior, né? foi pior. É o famoso meme, né? O meme virou o meme. Legal. Bechara, você jogou pela Série A com a camisa do Fortaleza em 2006, o Jefferson jogou em 2003. Hoje, pelo menos na minha opinião, eu não vejo o Fortaleza, por pior que esteja aí, passando por um momento difícil dentro de campo, mas acho que no papel não tem um time pra cair. Nem o Ceará, pelo trabalho que tem sido feito, Léo Condé e tal. Mas naquela época era uma disparidade assim ainda maior, uma diferença maior. Você no Fortaleza 2006 enfrentar um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, o Jefferson também ali em 2003. Era uma diferença assim absurda, até por conta dessa questão de estrutura. Os caras já tinham uma estrutura de um time
um clube grande, um clube profissional, e aqui ainda não. Né? Não, aqui não existia. Fortaleza subiu, o Ceará subiu, um exemplo aí. Vamos trazer quem para cá? Aí a imprensa cogitava lá, vamos trazer quem? Vamos pagar quanto? Não é o pagar quanto, é o que nós podemos oferecer ao atleta. Nós não tínhamos estrutura. Nós não temos logística de viagem. Para jogar no Ceará e no Fortaleza, o camarada, antes de qualquer coisa, tem que ser raçudo. Porque a gente já perde o jogo pegando um avião aqui, meu amigo. São 3h20 para São Paulo. Essa minha narrativa é muito repetitiva, Gerson, mas é real. Nós que vivemos o futebol, que jogamos em alta performance, nós sabemos a dificuldade que é quando chega agosto, setembro, para descer e subir de avião, fazendo conexão para chegar aqui no outro dia, 2h da tarde, para treinar no outro dia e jogar já no outro. Não tem quem suporte isso. Hoje o Fortaleza tem, o Ceará tem. Tem departamento médico bom, tem fisiologistas bons, tem um pessoal da preparação, tem os caras dos scouts aí que fazem as coisas, os jogos e tal. Nós não tínhamos... Como é que eram as comissões técnicas daquelas épocas passadas? Era o treinador, o preparador físico, o preparador de goleiro, o supervisor e o diretor e o presidente. 6. Hoje são quantos na comissão? É verdade. Mudou, velho. Mudou tudo. Hoje os caras sabem até Jefferson. Eu estava visitar o pessoal do Flamengo, até os caras sabem o que é que tem que ser feito na hora do escanteio. Quem vai fazer o bloqueio, para que onde a bola vai chegar. Cara, tu falou em Flamengo. O Flamengo vem jogar aqui no Castelão, seja com o Ceará, com o Fortaleza. Os caras chegam no estádio com 2 ônibus. Os caras trazem o departamento de comunicação todo. TV do clube vem. Os caras já sabem o que vão fazer. 3 médicos, Os caras já sabem. Por exemplo, o bloco, o cara cruzou a bola aqui, aí tem um cara que vai fazer o bloco no primeiro pau, para o cara subir, para desviar. Tudo aquilo ali, o jogador hoje só se preocupa em jogar. Alimentação perfeita. Nós tínhamos isso na época? Não, concentrávamos lá no Pacheco. Né? Tu lembra do Pacheco? Ventilador. E os caras do Ceará foram lá jogar na TV, bomba. Todo mundo debaixo da cama. Três na cama. Eu, Jefferson. Tá de putaria. Três na cama? Não. Cada cama aí. Jefferson ao quarto. O quarto era com 3. É 3 ou 4. 3 ou 4. Ó, Jefferson, Peixara, Aldemir e Mazio Loyola. Aí chegou a Ceará, soltou um rojão lá. O Marcinho pulou debaixo da cama. Jesus está voltando. Foi verdade. Ninguém dormiu mais nesse dia. Todo mundo puta, pai. Mas vamos pagar amanhã, 3x1 jogo. Muito legal. Então, mudou tudo, cara. Desde o departamento. Todos os departamentos funcionam. Hoje o Fortaleza paga bem, o Ceará paga bem, mas antes disso tudo, o atleta tem estrutura para jogar. Eu estava vendo uma palestra, o Ceará tem uma psicossocial lá, uma moça, que recebe as famílias de fora. O torcedor não imagina isso. Mas vem um argentino para cá que fala espanhol, que tem filho que precisa estudar, que vai para o colégio e às vezes não entende a língua, está tendo dificuldade na aprendizagem. Como é que o atleta se sente se a sua família não está adaptada? Não está bem. Então, tudo isso contribui para o cara render. Não é só Não é só o jogo, torcedor. Né? Então, a moça vai lá, a psicóloga, vai no colégio saber como é que é, tenta fazer uma atividade, né, diferente da que ela estava fazendo com a língua dela, para ela se socializar com as crianças, para poder render, para poder aprender. Aí, quando a família já está adaptada, aí o cara, puxa vida, aqui é o lugar. Não adianta você estar aqui com a sua família e ela não está adaptada. O cara não vai render. Então, tudo isso, o futebol evoluiu. Tanto Ceará e Fortaleza tem esse pessoal que chega, que tem aquela acolhida com humanização, que isso faz uma diferença total. Se você fosse atleta profissional, sua família chegasse num país diferente, você queria ser bem tratado, claro, direcionar um colégio bom, um restaurante bom, um shopping para visitar, um parque. Então, tudo isso o Fortaleza e o Ceará hoje se preocupam. Então, não são por essas coisas que o futebol deixa de crescer. Pelo contrário, o Fortaleza e o Ceará dão esse apoio com excelência às famílias. Isso é importante. E vocês tocaram num assunto aqui que também vocês não são os primeiros, né, a tocar nisso. O cara cearense, parece que é mais difícil, né, a questão da pressão. Imagina, o Jefferson jogou 2003, era goleiro do Fortaleza, titular, né? A campanha não foi boa, o time voltou para a Série B em 2003. Mas a minha pergunta, Jefferson, assim, é diferente, assim, tem mais orgulho você ser um cearense, de estar jogando a elite do futebol brasileiro por um time aqui da terra, da região, e de repente a vontade, o desejo de se dar bem
acaba sendo maior do que aquele cara que chega ganhando mais, os tubos de dinheiro e tal? É bem diferente. É diferente, né? Aliado ao que o Bechara falou, essa questão de antes e de hoje, também existia a parte de sonhos e a parte estrutural e a parte de sonhos. Hoje, o atleta quer vir para o futebol cearense, naquela época a gente queria sair. Verdade. A gente queria sair, tinha que jogar bem um brasileiro para ver se ia como foi para o Santos, para ver se eu ia para algum time maior. Então, o nosso sonho era aqui era uma ponte para tu ir. Tu não ia ficar independente financeiramente nos times locais naquela época. Hoje você fica. Hoje você fica independente financeiramente aqui jogando. Então, olha a disparidade. E isso que você pergunta é de se valorizar. Poxa, tu jogar, ser vice-campeão brasileiro, jogar uma Série A num time ganhando pouco, estrutura pouco, tu era mal visto quando tu saía. E, só para você ter ideia, 2003, o que nós fomos prejudicados na competição, claramente, não tinha caído. Prejudicado total. Em jogos aqui, São Caetano, pênalti, o jogador deu uma raquetada na bola no final do jogo, que o Dodi fez o gol. Lá contra o Cruzeiro, teve o lance do Clodoaldo, que fez o gol de empate no final, que tinha mais de 2 metros de condição, e o juiz... Na época, teve o jogo do Corinthians, que o Bandeirinha levantou, todo mundo parou, o jogo no Pacaembu. O cara fez... Todo mundo parado, o cara fez o gol e aí valeu. Então, o último jogo lá da Ponte Preta foi falta clara. O primeiro gol foi falta claríssima. E não né? deu, foi... E teve um gol de mão aqui no Castelão, um jogo de manhã. Isso tudo reflete o quê? O preconceito para com o futebol nordestino. Isso é claro. Rapaz, eu vou ter que ficar indo lá para o Ceará toda hora. Os caras não querem vir para cá, não. Vou ter que ficar indo lá para o Ceará toda hora? Não. Isso refletiu. É uma questão indireta, mas dentro do contexto, isso tudo. Porque se você analisar aquele ano, mesmo o Fortaleza tendo feito muita coisa errada, tipo, o que o Ceará fez em 2000, quando perdeu para o Fortaleza fez em 2003. Eu trago um time. Aí não dá certo. Eu trago outro time. Ninguém faz time. Ninguém fica trocando de time todo em brasileiro, principalmente no brasileiro da Série A, não. Isso aí acarretou falta de resultado. Trocou o treinador várias vezes. Já começou errado, porque ele caiu o treinador que tinha... O comando do time caiu antes do brasileiro, que foi o Cruz, naquele ano. O Cruz caiu antes do brasileiro. Aí veio o Ferdinando. Carlos Cruz. Aí veio o Fernando. Na turma não assimilou muito bem o grupo não assimilou ainda o começo do campeonato. Aí depois veio o Cruz, aí caiu de novo, aí veio o Márcio, então uma série de coisas. Aí eu digo isso porque eu estava jogando todos os jogos. Eu fui até o final, eu disse, rapaz, eu para sair do time uns 8 jogos ali. E aí veio outro goleiro, jogou e tal. E quando ele saiu do time para eu voltar, a primeira coisa que ele fez, vamos embora. Tira aqui o meu, vamos embora. E eu fico aqui e a gente foi até o final. Por isso que, respondendo o que tu tá falando, por isso que eu valorizo, sabe? Pode falar o que for. Foi bem. Não foi. É ídolo. Não é. Meu amigo, a história não apaga os resultados e quem teve lá. Quem ganhou 2-0 do Flamengo no Maracanã, a gente estava lá. Esse dia teve o aniversário do Maracanã, né? Aí eu postei um negócio lá, um pênalti que eu peguei, Fluminense. Segundo jogo. Eu peguei um pênalti nas 2 primeiras rodadas do Brasileiro, eu peguei um pênalti do Bahia aqui e peguei um pênalti no segundo jogo contra o Fluminense. Só que naquela época também não voltava, né? Eu adiantei um pouquinho. Adiantava, rapaz, demais, tá doido. Aí a gente adiantava. Se voltava, o árbitro tiver coragem de voltar. Vou fazer minha parte aqui. Vou fazer. Aí eu postei, poxa, tu jogar no Maracanã, o cara aqui do bairro, lá do Zé Valdo, jogar uma primeira divisão, pegar um pênalti no Maracanã, eu postei lá e aí os comentários. Também adiantou demais, né? Também adiantou. Não quer mérito do cara. Não quer mérito, né? Você vê como é que é. E isso reflete a situação do jogador local. Eu digo isso porque esse aqui jogou fora e eu joguei em time sendo de fora. Então, eu estava no time de fora, os jogadores locais também sentiam essa pressão e o que a gente sente aqui. Isso é bem normal de cada local. Legal demais, né? Poder bater um papo aqui, relembrar esses momentos aí, coisas que a gente também nem sabe, né? Assim, os bastidores nessa história dos dois no futebol cearense, principalmente vestindo a camisa do Ceará de Fortaleza. E, Bechara, como é que é um cara de Maranguape, do interior aqui, né?
enfim, Serra, Maranguape é bom demais, né? Principalmente à noite, né, Bechara? Bom demais. É bom, né? E aí você ultrapassou fronteiras, né? Você foi pro futebol do exterior, foi na Dinamarca, na Noruega. Uma experiência, assim, que vai além, Bechara, creio, do que o atleta, né? O ser humano, assim, também, enfim, de vida, né? O que é que você viveu nesses países que podia, assim, contar pra gente? Culturalmente você Muda, né? muda de prateleira, sabe? Você aprende outra língua, você aprende outras culturas, você vai viver num país que é totalmente diferente dos seus costumes. Por exemplo, na Arábia Saudita tem a religião, né? E você tem que respeitar. Aí na Noruega tem o clima, a Dinamarca também é a mesma situação. Você sai do mundo árabe quente, só treinávamos à noite, para jogar na Europa, que é um frio de rachar o bico. Por exemplo, jogar lá em Tromsø, no norte da Noruega, que era só gelo, velho. Bola vermelha, tirar a neve do gramado. Assim, eu sou muito grato ao futebol, sabe? Das possibilidades que ele fez na minha vida, assim. Tirar um camarada de filho de gente pobre do interior de Maranguape. Eu nasci para ser motorista de caminhão, então vaqueiro. E eu quebro um protocolo na minha família. Os meus tios todos são motoristas de caminhão. Tem suas caçambas. Sim. E pro lado do meu pai, meu avô era vaqueiro. E minha avó queria que eu fosse do exército ou da marinha, como meu pai foi na época. Então eu vou quebrando protocolo, querendo futebol. E graças a Deus eu tive educação na minha casa. Eu tive uma professora que me ensinou dentro de casa os valores, né? A importância da educação. Tia, eu quero ser jogador de futebol. Eu disse, meu filho, mas você precisa estudar para você ser alguém na sociedade. Porque o conhecimento ninguém vai tirar de você e o futebol um dia vai parar. Isso com 10 anos de idade, Jefferson. Já tinha uma mentalidade Já, formada, 11 anos né? eu quero jogar futebol. Tanto é que com 16 para 17 anos, 18 anos no máximo, eu recebi um convite para ir para o Corpo de Bombeiros. Porque bombeiros na época tinham um futebol de salão, com o Coronel Leonel. Foram me convidar. Eu disse, olha, eu agradeço muito o convite. Eu já era pai com 18 anos, velho. Fui pai com 18 anos. Eu agradeço muito o convite. Cedo, né, cara? Pois não é não, rapaz, naquela época. É. E aí eu falei, cara, eu tenho que realizar o meu sonho. Ou você arrisca ou você se conforta, né? Então eu tenho que arriscar. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo, porque o futebol me fez outra pessoa com valores. Os melhores amigos que eu tenho foi do futebol. A minha história Massa. é ligada ao futebol. Eu saí do futebol, mas o futebol continua em mim, de alguma forma. É no DNA, é no sangue. A gente que saiu do futebol não consegue, sabe, literalmente sair 100%. O futebol está em... Eu sou professor hoje, mas ninguém me vê como professor. Bechara foi jogador, ex-atleta, né? Eu vou continuar sendo atleta até ter vida aqui. Atleta, foi jogador. Nunca, não é professor. Então, o futebol, ele marca de uma forma que é para o resto da vida. E fora as histórias que nós temos, né? São muitas. Muitas lutas, muitas quedas, muitas vitórias, muitos desafios. Mas eu sou muito camarada, muito grato, sabe? Deus me tirou lá de baixo mesmo assim. Pô, vai fazer diferença aqui e tal. E nunca tive problema com um atleta. Tive um problema com o Emerson Leão, que foi uma falha minha, normal, de garoto. Mas eu nunca puxei o tapete de atleta nenhum. Sempre fui amigo, mesmo aqui no auge, nunca puxei tapete de ninguém. Porque isso faz a diferença, né? Você andar com a cabeça erguida. Isso que me deixa feliz, sabe? Porque o futebol passa numa época da sua vida. Mas as histórias, o legado, o respeito que você tem com as pessoas, isso continua intacto. Isso aqui marca. E essa intriga agora, foi no Santos? Foi, eu queria jogar achando que era a bola da vez. Saiu do Ceará gigantesco aqui, grandão, vendido, e achando que o Santos era igual ao Ceará. É outro nível, né? Os volantes do Santos, Marcos Assunção e Narciso. Só que quem quer jogar, velho. Eu não fui para brincar lá. Teve um problema com o Emerson e superado, coisa de menino. O professor nunca vai perder para o aluno, isso é verdade. E a gente leva como aprendizado. Faz parte, né? Total. Massa, cara. E Jefferson, hoje, o que é que o Jefferson faz da vida? Eu pergunto isso, Jefferson, é porque quem tá comprando... O pessoal tem muita curiosidade, Sim. né? Porque, tipo, quem vai estar comprando... Pô, cara, o Jefferson, eu tava naquele jogo, quando você fala que eu peguei o pênalti e tal... eu tava nesse jogo, Bechara lá no gol de falta 97. Pô, eu fui com meu pai. Eu era menino, né? Vai ter torcedor que vai lembrar e tem a curiosidade de saber o que os caras hoje estão fazendo da vida. Quando parou logo, você foi pro futebol, né? Logo quando você pendurou as luvas, aí as chuteiras. Foi bem um pouco assim diferente.
Quando eu vim pro Ferroviário, aí depois eu fiquei ali no Horizonte, eu dei ainda uma saída pro Maranhão, joguei no Monte e no São Só te interrompendo, tu parou exatamente o quê? 2014? 15. 2015. O Bechara 2010. 10. Isso, eu parei. Só que em 2012, eu passei 6 meses na diretoria do Horizonte. Eu tentei encerrar a carreira em 2012. O presidente me chamou e disse, rapaz, me ajuda a ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem a capacidade de gestão, certo? Porque eu fiquei no Horizonte, porque eu disse assim, teve um momento na carreira que eu disse, os salários eram muito equiparados. Aí eu disse, eu não vou mais para time grande, não vou mais, aquele sonho que tu tinha de ir para um grande, não vou mais, eu vou ficar por aqui. Eu estava cursando a faculdade, né, na UFC de Economia, e eu disse, eu vou me capacitar porque já eu vou ter que parar de jogar. Aí em 2012 o presidente pediu para eu assumir a direção executiva do Horizonte. Aí eu assumi. Aí eu parei em 2012, no segundo semestre, durante o Brasileiro. Aí eu parei, tive uma excelente experiência como diretor executivo do Horizonte, que depois do presidente eu tomava todas as decisões. A minha primeira decisão, naquela época, o Brasileiro atrasou. Da Série C, se eu não me engano, era D, não lembro. Aí o time sem verba, contratou, e eu, 15 dias antes, eu estava treinando com os colegas. Aí eu assumi a direção, aí passou mais uma semana, tive que dispensar 10 colegas. Chamar para rescisão, dispensar. Por quê? Porque o Brasileiro atrasou, não tinha data para começar, o time não tinha verba para manter. Né? Aí tu chama e a responsabilidade é tua. Aí, tu imagina a mudança, né? Chato. Mas aí foi tudo a experiência. O que foi que aconteceu? No final do ano eu dizia, eu vou jogar de novo. Aí, foi uma ótima experiência, mas eu ainda tinha condições de jogar fisicamente, ainda tinha condições de jogar e a experiência foi boa, mas eu passei, quando tu passa a ser um funcionário, eu tive uma certa dificuldade também de questões de salário. E como jogador, não. Como jogador, eu brigava para receber, ia lá, fazia vamos lá, presidente, vamos lá, prefeito, vamos ajudar o time, a gente tá numa boa campanha. E eu sempre tive essa liderança. E como diretor, não, passei a ser um funcionário. Aí eu tive algumas dificuldades. Aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou voltar a depender de mim só. Aí peguei e voltei. Aí joguei 13, 14 e 15 foi quando eu parei. Aí parei de vez em 15. Não fiz jogo de despedida, só o tempo passou, parei, o corpo já estava... Acabou. Lesão muito grave no meu joelho, já estava me atrapalhando. Aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou parar. Pronto, aí parei e já tinha me formado e fui convidado para o projeto que hoje, né, é o maior projeto de inclusão social de campo de subúrbio, de várzea, que a gente chama aqui, que é o Projeto Areninhas. Então, eu estou à frente desse projeto desde da primeira Areninha, que é aqui no Campo do América, e hoje a Prefeitura de Fortaleza, estou como coordenador das Areninhas da Prefeitura de Fortaleza já há praticamente 10 anos, fazendo a gestão, acompanhando. É uma missão bem delicada por conta desses projetos ser colocado em todos os bairros de Fortaleza e de grande vulnerabilidade, né? Então, eu tenho esse acompanhamento geral com as comunidades, com os times, com os projetos, na área da gestão dessas areninhas. Então, eu estou na Prefeitura de Fortaleza hoje nessa missão ainda. Legal. Não é com uma ferramenta, né? Continua dentro do esporte, é uma ferramenta que a gente sabe que transforma vidas, né? Que é muito importante. O Bechara ninguém vê. Eu vejo o Bechara uma vez no ano. Não sei o que o Bechara faz da vida, não. Faz tudo, né? Trabalhei durante 9 anos na educação, né? Formado em educação física. Faço eventos, palestras, jogos da seleção cearense master contra a seleção brasileira, comento na TV. E as outras coisas mais, isso aí eu assisto. Às a vezes gente eu assisto. faz um bem bolado e tem muita coisa pra gente correr atrás. Jefferson, olhando pro elenco hoje do Ceará, pro elenco do Fortaleza, e com a qualidade que o Bechara tinha, você acha que ele era titular em um desses dois times? Era titular com o Léo Condé ou titular com o Voivoda? Seja sincero. Poxa, que pergunta, né, rapaz? Primeiro, ninguém vê gol de falta mais hoje, então... Já tinha uma opção ali pra entrar O escanteio do homem era meio gol. Até gol olímpico já fez na Fonte Nova. Eu vou falando de Fonte Nova, rapaz. Só uma vez a gente foi jogar, estava até no Ferroviário. A nossa dificuldade era tão grande, foi no Brasileiro que quase a gente subia. A gente jogou na Fonte Nova contra o Bahia, com quase 50 mil torcedores lá.
A gente viajou no mesmo dia, Tá de doido. madrugada. Isso não existe, A gente não. passou a noite viajando para Salvador para jogar no mesmo dia. Como é que tu vai render? Viagem, mesmo sendo de avião, porque a estrutura não tinha. Então, esse rapaz aqui, tranquilamente, jogaria hoje nos dois times aí. Até porque está muito diferente os jogadores de hoje, viu? Estão muito diferentes de antigamente. Diferente em que sentido? Muito melindre, muito não pode jogar. Eu jogava no PV com um buraco dentro do gol. Eu já não era muito, não sou muito grande, né? Aí que a turma dizia que eu era baixo mesmo. O PV no gol não tinha grama. Hoje, se tiver um buraco ali no Castelão, o cara já... A culpa foi do gramado. Choveu, não deu, o gramado não dá. Aí foi a viagem, foi isso, foi aquilo. Hoje os caras têm tudo e reclamam de tudo. Então, antigamente, não, né? A gente tinha que enfrentar viagem no mesmo dia, hotel. Rapaz, tu lembra uma vez que chegou um treinador no Fortaleza, que o preparador físico pediu para comer repolho e clara de ovo. Aí todo mundo comendo só repolho e clara de ovo, né? Aí o Ronaldo disse, não. O Ronaldo Gelo disse, oxe, você não comeu meu feijão com arroz. O Ronaldo com fome, nada do jogo. Aí ele disse, já tô morrendo de fome. Ronaldo Gelipo. Não, repolho de claro de ovo é loucura, né, pô? Cara, que sustância tem isso aqui? Eu quero ver tomate com meu feijão, arroz e bife. Rapaz, tinha isso, rapaz, era muito legal. Então é isso, mudou muitas coisas, mas assim, a gente encara isso tudo com muita naturalidade. Eu torço para que os times se dêem bem, o elenco dos dois aí, porque é o nome do nosso futebol, né? É a história do nosso futebol. É, quem gosta do Bachar é o Igor, né? Iguinho, sai do meio, Igor. Tá esperando. Eu achei que eu fosse esquecer disso. Eu disse, não vou falar. Covarde. O Bachar deve ter falado sobre isso aí. Acho que... Tá. Encontrei com ele no aeroporto de madrugada, ele pode sair de perto de mim. Bem longe. É melhor, né? Fica aí. Isso aconteceu, né? É, eu encontrei ela embarcando para os Estados Unidos, né? Saindo de Brasília para Miami, eu encontrei ele no aeroporto lá também. Com a galera. Mas frescou com ele? Frescou não, né? Não, só disse, e aí, vai pra onde? Tá? Bati um papo rápido com ele. Fiquei feliz, rapaz. O Erandi, né? Subiu. Campeão. Campeão. Vou trazer o Erandi aqui. O próximo Ô, convidado que vai ser feliz. o Erandi, que Bom vai cara. estar aqui Bom menino. conversando. E o Fortaleza já vinha batendo na trave, né? Nos últimos anos, tentando esse acesso aí pra elite no futebol brasileiro, né? Entre as mulheres, né? No feminino. E que bom que dessa vez deu certo, né? E o sucesso do Fortaleza, falando em Erandi, eu acho que você vai concordar comigo. Era o sistema de jogo, com o Erandi e com o Ronaldo Angelim. Tá Porque doido. eles eram um zagueiro que sabia jogar. Tá doido. Aí colocavam um zagueiro para sobrar, Mário César. e eles... Marcão, Mário né? César, Marcão, e eles dois já jogando como lateral. Voando, né, Voando como O lateral. Erandi jogou Aquilo ali muito. foi O Popó do PC. um sucesso tremendo 3-5-2, naquela geração no 3-5-2. Muito bacana. Cara, só tenho que agradecer aqui a vocês, né, por ter aceitado mais uma vez. Eu agradecer aqui por ter aceitado esse convite, bater esse papo aqui com a gente. Falando de Clássico Rei, né? Um assunto tão legal e relembrando histórias aí do passado. Como o Jefferson disse, né? Pode falar o que for, mas a história tá aí. Tá na história, né? A história fica e eu gosto muito, assim, de relembrar. Porque foi a época, cara, que eu comecei a ali acompanhar futebol, né? Eu comecei lá em Aracati, no interior, enfim, quando não tinha tanto acesso, era mais pelo rádio, não tinha internet. Depois que a TV ali foi realmente lá, viu? transmitindo. Joguei em Aracati. Eu lembro. Série C. Eu lembro, do cara. Cearense. Fizeram. Pô, não fale não, que eu vou lhe esculhambar aqui. Eu era da torcida organizada, Olha pô. aí, Vocês não olha fizeram aí. nada. Poxa, Vocês não fizeram nada, pô. Foi lá pro Aracati, Só só quis praia. Aí Olha. eu fui gravar com. Só contar essa história. Fui gravar com o Júnior Cearense agora do Maracanã, Copa do Brasil, né? O time do Maracanã pegou o Internacional. Eu, o Júnior, te esculhambei tanto, cara. Quando tu, Léo Jaime, Jefferson, a galera todinha lá, fizeram nada. Aí eu, sabe por quê? Porque não pagaram. Olha aí. A gente daqui saiu do Horizonte, subiu o Horizonte pra Série A e Foi. chamaram a gente pra ir para Aracati. Quando chegou, combinamos uma coisa, quando foi na hora, cadê o dinheiro? E eu que inventei de levar todo mundo e o pessoal lá do time me Cobrando. cobrando. Aí eu disse, negada, vamos fazer assim. Vamos entrar, faz o que der pra fazer em campo e vamos curtir Canoa Quebrada. Ah, moleque. Olha aí. Não, eu voltava todo dia, porque eu vinha pra aula.
Todo dia eu ia. mesmo, todo cara? dia tinha um carro pra ver, eu vinha pra faculdade, assistia a aula, eu fui nessa condição. Tu treinava lá e voltava pra cá? Assim que terminava o treino, eu vinha pra aula. Aí voltava. Eu tava dormindo, grog, né? Eu ia morrendo de medo do motorista também, dormi, que era o mesmo motorista. Mas foi. É, Foram só 6 eu jogos. lembro da torcida organizada. pô. Era. Neurose Aracatiense. Agora eu joguei vários campeonatos. Que bom de se Aracati. Aracati voltasse, né? Uma cidade tão próxima. Sim. Hoje a o administração turismo, ela né? investe muito em outras situações, né? Que Turismo. são O importantes esporte é muito importante. também, mas o futebol não tem O mais. esporte em geral é a socialização do ego das pessoas das cidades. Hoje eles estão levantando ali a bola do futsal, voltando Bom, primeiro tem com o tradição, futsal né? também, que Tomara tem que muita volte. tradição. Aracati tem muita força econômica também. Cara, deixa eu presentear aqui, né? Agradecer aqui a presença. Presentinho aqui pra Opa, você, muito Bechara. obrigado, muito obrigado. Presentinho pra você, Jefferson. E Obrigado, futebol. não pode sair sem deixar o maravilha. autógrafo aqui, a assinatura Opa! na bola do futebol. A bola Aqui é é o quê? sua, Aqui é o Bechara, a quê? bola é sua, Jefferson. Eu não sei o que é, não. O que é? Obrigado, galera. Não, mas o que é que tem dentro? O que é? Aqui, A Eletromídia é parceira de vocês? é a mesma empresa, é, do grupo, Muito tá? obrigado, viu? Muito obrigado. Aí, o que é que tem aí? Lê aí, Bechara, o que é que tem aí? O que é que tem nesse Do cartãozinho? jogo, um presente de futebol para você. Olha aí. Posso abrir? Olha aí, Pode Bechara. abrir, né, cara? Vamos abrir e... Mas se não gostar, tu mente. Tu disse que gostou porque tá... Já gostei. já. Entendeu? Se não gostar, tu... Vamos lá. Ah, muito obrigado. A caneca maravilhosa da Urban News aqui. Muito obrigado, tá? O cachê é maior agora também. Muito, Aqui deve ser isso aqui, né? Muito aqui, né? obrigado. Já aqui, então. Pronto. Muito obrigado. Valeu, galera do futebol. Tamo junto. E o autógrafo, Bechara. aqui, O Bechara. Jefferson É a mesma, né? Agora nós vamos relembrar o Ah. autógrafo que nosso amigo chegou lá para treinar em Paracuru, né? Fortaleza, lembra? Quem era? O nosso querido Rodrigues. Aí ele, muito animado, dentro do ônibus, quando desceu, cheio de menino lá fora, esperando a gente para assinar a camisa. Aí ele desceu, e aí, moleque, tudo bem? Aí o menino, tudo bem. Aí o menino disse, assina aqui, você pode assinar? Eu, na hora, rapaz. Aí ele botou, aí o menino, como é teu nome? Aí ele me disse, é Amsterdã. Aí ele botou o abraço do amigo Rodrigues. Não sabe escrever Amsterdã. Eita, velho. Rodrigues, tu é um chamagol, Rodrigues. Adoro o Rodrigues. Eu falei. Cara bom. É a mesma coisa, né? É. o Bechara Pronto. aqui, O Bechara já mostrou, já pode mostrou. deixar. E depois Muito obrigado. só Que- guardar e levar pra casa. Valeu. Show. Tá feito. Valeu, Caio. Valeu, sucesso. Deus Obrigado, abençoe a vida viu? de vocês aí, Tamo enfim. junto. E muito legal conversar com uma turma bacana que faz parte do futebol, da história do futebol cearense. Então, turma, agradecer também a você que acompanhou esse papo. Futeboracast foi mais uma edição, então curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal de YouTube e se ainda não acompanha a nossa rede social, ó, chegou o momento, @somosfutebora. É isso, galera, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. No São João do Coração Mix Mateus, você aproveita ofertas especiais em todos os setores. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo.